Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos na presença do nosso Deus. Mais uma vez glorificar o nome dEle. Querido, já que os irmãos estão em pé, abra vossas Bíblias para a gente estar lendo junto o livro do Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 22. Uma passagem muito conhecida, querido, no nosso meio, uma das mais conhecidas da passagem de Mateus, no capítulo 34, vou ler apenas 7 versículos. Gostaria que os irmãos acompanhassem o grande mandamento, ou alguns conhecem como o maior mandamento. Todos encontraram Mateus 22, a partir do 34. E os fariseus, ouvindo o que lhe fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Jesus continuou dizendo: Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: Amarás o teu Deus, o seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pode se assentar, queridos, por favor. Queridos, eu confesso que o pastor falando aqui já estava lendo a palavra que eu iria trazer. Mas eu estava entendendo que era Deus confirmando, né, querido? Porque o nosso Deus, Ele confirma nos nossos corações aquilo que nós queremos falar através da sua palavra. Nos últimos dias, nos últimos tempos, no início dessa pandemia, o Senhor Jesus tem falado no meu coração: busca a minha palavra. E nesses últimos tempos, querido, eu tenho buscado, lido a palavra de Deus. Quando eu abro o meu celular, eu tenho mais de 12 versões de Bíblias no meu celular, então eu fico pesquisando e o Espírito Santo tem colocado no meu coração: Ezequiel, leia, procure, entenda mais a palavra de Deus. E eu consigo entender, querido, que quando a gente busca a palavra de Deus, a gente está buscando a vontade de Deus. E é interessante porque cada vez que eu busco mais, há passagens na Bíblia que eu tenho aplicativo em hebraico e eu traduzo em português, e eu começo a entender, e quanto mais eu busco, mais eu consigo enxergar o amor de Deus sobre nós. Quando eu observo a Bíblia, eu consigo entender que o amor de Deus sobre nós, sobre a humanidade, sobre esse mundo, é algo extraordinário. É algo que, se nós conseguíssemos transformar ou traduzir isso em cálculo, seria uma grandeza muito grande, querido, que talvez não, é impossível trazer isso em porcentagem. O quanto Deus nos ama. E nos últimos tempos Deus tem falado comigo, e em cada ação, em cada gesto, Ele tem demonstrado o seu amor com essa humanidade. Independentemente se uns o odeiam, se uns não buscam, Ele tem demonstrado o seu amor com o mundo. E isso, querido, me chama a atenção porque quando eu estava meditando nessa passagem, Jesus conversando com Nicodemos, ele estava falando acerca do amor de Deus, que ele falou que Deus deu o seu único Filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o amor de Deus, que Deus deu o seu Filho de tal maneira. É interessante que ele usa a expressão tal maneira. Por quê, queridos? Tal maneira é uma expressão que não há cálculo como a gente calcular o amor de Deus sobre nós. Ele deu o seu Filho
de tal maneira. Isso é um amor maravilhoso. Eu estava meditando aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, no segundo livro de Timóteo, ele disse que Deus nos escolheu desde a antiguidade, desde o princípio. Olha só o que Deus diz em 2 de Timóteo 1,9. Foi Deus que nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo, mostrado o seu amor, a sua graça para conosco, por meio de Jesus Cristo. Desde o princípio, sabe o que isso significa? Antes de Deus criar Adão, Ele já decidiu nos amar. Isso fica muito claro porque quando Adão e Eva, eles pecam, lá no Jardim do Éden, Deus ele vai lá, ele cuida deles, dá uma veste lá para eles, porque eles têm vergonha perante Deus, e naquele momento Deus já revela o seu amor, porque ele fala para eles, da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Olha o amor de Deus. Ali ele já estava revelando. Ele estava falando, não, eu amo vocês. Vai vir a consequência. Todo pecado tem consequência. Veio a consequência. Mas o amor de Deus não acabou por ali. Por isso que ele já revelou isso a eles. Olha, eu amo vocês. O amor de Deus por nós é algo tão grande, querido. Tão grande, que se nós formos olhar na Bíblia, olha só, querido. Salmo 139 diz que quando nós éramos uma substância informe, Deus já viu os nossos dias e o escreveu em seu livro. Antes mesmo de nossos pais saber o nosso nome, Deus já o sabia e o escrevia em seu livro. Sabe o que isso significa? Antes mesmo de ele começar tudo isso aqui, ele já estava vendo você sentado aí. E nós mesmo, queridos, sem expressar um amor, uma gratidão a ele, ele já deu o seu amor por nós. Por isso que o pastor fala que nós temos uma dívida, querido, imensurável. Se nós formos vermos na religião, principalmente, eu ouvi muito isso daí, que a religião sempre, alguns até ensinam até hoje, que nós devemos agradar a Deus, é por mérito, que se você fizer algo para Deus, você terá uma estrelinha na sua coroa, a sua coroa será maior do que todas, o seu galardão. A gente ouviu muito isso, querido. Mas se nós formos na Bíblia, querido, a Bíblia fala que toda a nossa justiça é como se fosse imundície para Deus, trapo de imundície. É Isaías que fala isso, Isaías 64. A Bíblia está dizendo que o melhor de nós é trapo de imundícia. Não é para diminuir a gente, é para ver o tamanho quanto Deus nos ama. O quanto Deus se importa com nós. Olha como Deus tem cuidado da gente neste lugar. Olha o carinho de Deus por nós. A gente pode ver na Bíblia que não é a ovelha que vai atrás do pastor. Deus nos ensina esse princípio. É o pastor que vai atrás da ovelha. Não é o filho pródigo que corre atrás do pai, é o pai que corre atrás do filho pródigo. Não é a dracma que procura a dona, é a dona que vai atrás da dracma. Isso é expressão de amor. Os judeus, queridos, eles não conseguiram entender isso aí. E quando Jesus vai fazer uma das orações mais famosas que existe na Bíblia, ele assusta a mentalidade judaica. Porque Jesus ele começa a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu. Ele assusta, porque um judeu, quando ele ia se referir a Deus, ele nunca se referia a Deus na primeira pessoa, ele se referia a Deus sempre na terceira pessoa. E quando Jesus ele fala, Pai nosso que estás no céu, ele traz Deus para perto.
Ele mostra para aquele povo: olha, eu vim apresentar para você um Deus, que não é esse Deus que vocês estão enxergando, impessoal, distante. Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele quer se relacionar com você. É muito interessante isso aí. Jesus, Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Uma vez, querido, eu vi uma reportagem, faz um tempo, foi o ano passado, mas isso ficou no meu coração, porque eu achei muito interessante, de um avião comercial, cheio de passageiro. Ele estava, me parece, a 12 mil metros de altura, e lá em cima ele começou a apresentar falhas mecânicas, eletrônicas, e o piloto decidiu descer o avião um pouco para tentar estabilizar a aeronave, na reportagem falava, e ele não conseguiu. Então o piloto, ele tomou a decisão de descer o avião no primeiro aeroporto mais próximo. Só que o primeiro aeroporto mais próximo estava acontecendo uma tempestade. Olha só. E o piloto, mesmo assim, ele tomou a decisão de descer lá, porque a aeronave estava apresentando falha mecânica. E aí a aeromoças, vendo toda aquela movimentação, ela pegou um microfone e disse para os passageiros que estavam lá: senhores passageiros, a aeronave está apresentando algumas falhas mecânicas. O piloto tomou a decisão de descer no próximo aeroporto. Falou o nome da cidade. A gente vai pedir a vocês que fiquem em posição de emergência. Se vocês tiverem aquela mesinha na frente, onde as pessoas colocam, que mexe em computador, que fica escrevendo, ela pediu para recolher aquelas mesinhas. Quem estiver mexendo com notebook, com tablet, que guarde. O mais interessante, olha só, querido. E as pessoas começaram a chorar, um começou a orar, outro na reportagem começou a entrar em pânico. Imagine uma aeronave com mais de 100 passageiros. E as pessoas se arrumando, colocando em posição de emergência, orando, umas chorando. E a aeromoça andando assim, ela viu um menino que estava desenhando, uma criança de 9 anos, se não me falha a memória, 8, 9 anos, estava desenhando com a sua mesinha ainda estendida. Ela chegou a ele e falou assim: menino, você não entendeu o que a gente está falando? Você entendeu o que eu disse? A gente vamos passar por uma situação de emergência. Ele falou: sim, eu sei que você está falando. Então por que você não se coloca nessa posição? Ele disse assim: porque o piloto é meu pai. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Eu sei quem é que está mexendo naqueles botões lá. E ele é meu pai. Eu sei quem está no controle dessa geringonça. E ele é meu pai. Isso me chamou a atenção, querida, a segurança daquela criança. E nós temos que ser assim com Deus. Deus é nosso Pai. O mundo lá pode estar em tempestade, mas Ele está nos dizendo aqui nesta noite que Ele é o nosso Pai. E Ele está no controle de tudo. Aleluias. Aleluias. Aí diz que no aeroporto ficou aquele silêncio, porque a criança falou assim: Ele é meu Pai. E eu tenho confiança nele, porque enquanto ele não pegar aquele radinho e falar aqui, ó, aqui é o piloto que está falando, se coloca em posição de emergência, eu vou ficar tranquilo, porque não é meu pai que falou. Aleluia. Porque, querido, que quando a gente se encontra numa tempestade, e Deus está nos guardando no meio da tempestade, mas mesmo assim a gente não consegue confiar. E Jesus veio para dizer que Ele é o nosso Pai. Aleluia. E Ele está no controle. Deus está no controle de tudo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Aleluia. Ele nos ama, querido. Ele disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quisesse colocar debaixo das minhas asas, assim como uma galinha que guarda os seus pintalhinhos, e vocês não quisessem. Jesus não falou isso aí? Vocês já viram como uma galinha faz? Eu não sei, vocês já devem ter visto, todos, acredito que quase todos. Quem não viu é assim, quando começa a chover é muito interessante, uma galinha cheia de pintinhos, de filhinhos, começa a chover, começa a se formar aquela chuva, ela começa a chamar os pintinhos, aí ela abre as asas,
Ela abre as asas. Daqui a pouco os pintinhos começam a ficar tudo debaixo das asas dela. Ela fecha as asas. Vocês já viram isso? É muito lindo. Ela fecha as asas. A chuva começa a cair. Ela se molha toda. Mas quando a chuva passa, os filhotes saem piando, seco. Ela está toda molhada, mas ele sai seco, piando. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos coloca debaixo de tuas asas, aleluia. Deus nos esconde, querido, debaixo de tuas asas, e debaixo de tuas asas nós estaremos seguros, aleluia. Como um pastor que busca a sua ovelha, querido. Essa passagem é muito... Deus, quando vai nos ensinar esse princípio, como um pastor que tem 100 ovelhas, deixa as 99 no aprisco e sai atrás de uma. Isso é expressão de amor. O que era o aprisco? O aprisco não era o curral. Pode ver que algumas traduções está escrito na montanha. Não era o curral. O aprisco era um lugar de apoio. Quando o pastor não conseguia levar, não dava tempo para levar as ovelhas para o curral, para a fazenda, ele colocava elas no aprisco. Como que funciona? Não sei se os irmãos já viram ou já tentaram pesquisar como que é um aprisco. Um aprisco, ele tem uma porteira. E tem aqueles mourão. Não sei se os irmãos conhecem os mourão, que segura a porteira. O pastor de ovelha, como é que ele faz para contar as ovelhas? Ele sobe um pé em cima de um mourão e sobe o pé em cima de outro mourão. E ele chama as ovelhas assim, ó. Então, as ovelhas estão lá. E ela começa a entrar, ele chama, vem. E ela vai passando, ele vai contando. 4. Ei, ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor, viu? Ovelha ouve a voz do seu pastor, porque as ovelhas ouviam e elas entravam dentro. Ela reconhecia a voz do pastor, vinha uma a uma, e ele contava. 96, 97, 98, olhando para ela. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, aleluia. 99, o que ele faz? Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela uma. Você sabe quem é essa uma, querida? Que Jesus está falando aqui? Somos nós. Nós éramos essa ovelha perdida. Olha a expressão que Jesus está utilizando aqui. Nós éramos essa ovelha perdida. Aleluias. Você faz ideia disso? Do amor de Deus por nós? Ele deixa 99 e sai atrás de uma que se perdeu. Aleluias. Aleluias. Deus não quer que ninguém se perca, querido. Aleluias. Eu sei que a mensagem de domingo passado foi dura. Eu sei, querido, mas às vezes Deus fala assim conosco, para nós enxergarmos. O porquê, querido, Ele foi atrás de aquela uma perdida, e deixou as 99. Às vezes nós ficamos olhando, querido. Muitas vezes eu vi um drogado na rua. Eu conheci pessoas que andavam com um revólver na cintura e uma peixeira do outro lado. E Deus olhou para ele e disse assim, te amo, quero você, vou te salvar. A passagem foi em foi em Jonas, de domingo passado, foi dura. Mas por que, querido, Deus quer que nós tenhamos esse olhar? Porque quando Ele olha para um drogado, Ele não vê um drogado, Deus vê a sua imagem. Quando Deus olha para uma prostituta, Ele não vê uma prostituta, Ele vê a sua imagem. Quando Deus olha para um bêbado, uma pessoa lá toda suja,
Ele não vê um dependente alcoólatra, ele vê a sua imagem. E ele diz: ali está a minha imagem, eu quero resgatá-la, eu quero trazer para mim. Aleluia, isto é amor. Foi por isso que o pastor deixa as 99 e sai atrás dessa uma. E o mais interessante, que ele encontra uma, ele pega no colo, ele dá de comida, ele cuida das feridas, e isso é amor. Isso é amor, querido. Como Deus nos ama, mostrando essa expressão de amor por nós, mesmo nós sem merecermos, querido. Mesmo nós sem amarmos Ele, Ele já nos amou e nos escolheu. Por isso que Ele disse para Jeremias: antes de estar no ventre da sua mãe, eu já te chamava pelo teu nome, eu já te escolhi. Aleluia. Deus nos escolheu, e isso é expressão de amor para nós. Aleluias. Aleluias, querido. E o amor de Deus, querido, é um amor de pai, como que se compadece de um filho. Aleluia, Salmo 103. Mas Deus também tem um amor de mãe, Ele tem um amor de pai, mas a Bíblia também nos mostra que Deus tem um amor de mãe. Isaías 49 diz assim: pode uma mãe esquecer de um filho que está no seu ventre? Eu não sei, querido, pode ser que alguém já tenha ouvido falar, eu nunca ouvi. A pergunta é: uma mãe que está grávida, esquece que está grávida? Vamos colocar aqui, querido, nas primeiras semanas, talvez ela não saiba, mas uma mãe de 8 meses, que uma mulher que vai ganhar nenê de 8, chegando aos 9 meses, não tem como ela esquecer que está grávida. E é isso que Isaías está fazendo, essa pergunta. Uma mãe que está grávida esquece do seu filho? É difícil. E depois ele vai fazer outra pergunta. Olha só, pode uma mãe esquecer do seu filho enquanto amamenta? Uma mãe que está amamentando, está com o seu filho lá amamentando, ela esquece que o seu filho está amamentando? Olha o amor de Deus, ela esquece. Enquanto eu nunca vi nenhuma mulher no mercado ou na rua, eu falo assim: ó, seu filho está aí no peito, eu esqueci que ele está mamando, vixe, é verdade, ele está aqui. Não, a gente não vê isso aí. Mas mesmo que talvez alguém já ouviu falar, talvez alguém já ouviu uma mãe esquecer de um filho, o Senhor Jesus diz: eu todavia jamais esquecerei de ti. Aleluia. Eu gosto, todavia, jamais Deus vai esquecer da gente. Por mais, querido, que há momentos que parece que Deus não está nos ouvindo, mas Ele não esqueceu da gente. Aleluia. Olha só, querido, em Deuteronômio 32, Deus usa Moisés para falar com o teu povo. E o 11, ele diz assim: como uma águia que desperta do seu ninho, assim o Senhor a deixa, assim o Senhor nos faz sobre o deserto, cuida da gente sobre o deserto. Eu não sei se os irmãos já viram uma águia cuidando dos seus filhotes, eu não sei se os irmãos já observaram, mas é muito interessante o ninho de uma águia, porque uma águia, quando ela vai construir o seu ninho, ela coloca folhas, ela coloca uma camada de espinho, folhas e algodão. Isso é muito interessante. Por isso que Deus usou Moisés para falar dessa forma, porque um ninho de uma águia, como ela cuida dos seus filhotes, é muito interessante. Quando chega, ela vê que o filhote está crescendo, e o filhote está acomodado ali, ele não quer saber de sair do ninho, ela tira umas folhas para que os espinhos comecem a incomodá-lo. Olha só. Mas o filhote não entende ainda. Então sabe o que a águia faz? Ela pega o filhote com o seu bico. Ela pega. Ela sobe mais ou menos uns 3 mil metros de altura, 2 a 3 mil metros de altura. E ela solta o seu filhote lá de cima. Ele começa a descer.
E ela fica lá em cima, só observando. Ela fica lá em cima, e ele descendo. A impressão que dá, querido, de um vídeo que eu vi, de uma mãe soltando o seu filhote, parece que ele vai se espatifar no chão. Mas quando ele está chegando próximo ao solo, ela desce, ela faz uma envergadura. No vídeo que eu vi, parecia que ela poderia chegar a 300 km por hora. E ela vai em direção, quando parece que o seu filhote vai espatifar no chão, ela vai de encontro a ele, ele cai em cima dela, aleluia. Ela pega ele, leva de volta ao seu ninho, coloca de novo ao seu ninho, ela bate as asas sobre ele assim, ó. Ela faz carinho nele, com quem diz assim, ó, eu não quero que você morra, eu quero que você aprenda a voar. Aleluia. Às vezes Deus coloca a gente numa tempestade, querido, num quarto onde não existe porta. Não é porque Ele não gosta da gente, é porque Ele quer que a gente aprenda a confiar somente nele. E nós precisamos entender, querido, esse princípio de amor que Deus tem por nós, este cuidado, porque Ele nos ensina, Ele quer nos ensinar, assim como uma mãe que vai ensinar a sua águia a voar, o Senhor quer nos ensinar a ter dependência somente nele. E quando eles estão aqui, querido, na passagem que nós lemos, o judeu, querido, só para os irmãos entenderem, olha só, quando esse povo vai falar com Deus, com Jesus, questionando a Ele sobre a lei, o povo judeu, eles tinham 613 mandamentos, que era o decálogo da lei. Então eles vão questionar Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus, ele pega esses 613 mandamentos e fala só esse aqui para eles. Olha, vocês têm que seguir só isso aqui, vocês vão estar obedecendo os 613 mandamentos. É como que Jesus pegasse os 613 mandamentos deles e colocasse num saco só. E diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Quando Jesus diz isso, querido, Ele está dizendo que nós não devemos amar, querido, ninguém mais do que nós o amamos. Nós temos que colocá-lo Ele em primeiro lugar. Por quê? Por quê, irmão Ezequiel? Porque a única forma de nós aprendermos a amar é com Ele, é amando a Ele. Eu disse aqui no começo que o Espírito Santo tem me impulsionado, tem colocado dentro de mim um espírito, um sentimento de ler a sua palavra, e quanto mais eu busco a sua palavra, mais eu entendo do teu amor, mais eu compreendo do teu amor. Eu consigo entender que quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente conhece o verdadeiro amor. Por isso que Paulo fala que quando nós éramos crianças, nós fazíamos as coisas de criança, a gente sabia amar. Agora que é adulto, nós precisamos aprender a amar. Jesus vai dizer aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Mas às vezes, querido, a gente prefere agradar os nossos filhos do que agradar a Deus. Às vezes nós preferimos agradar a nossa esposa, o marido, de vez de agradar a Deus. Às vezes nós preferimos agradar a namorada, do que agradar a Deus. E Ele está dizendo aqui: amar a Deus de todo o seu coração. Nós precisamos colocar Deus como a primícia, como em primeiro lugar, para que nós possamos viver o verdadeiro amor, porque é Ele que vai nos ensinar isso. Aleluia. Amar a Deus de toda a sua alma, é todo o seu culto, todo o seu foco, todo o seu momento que você está, toda a sua hora está direcionado a Ele. Por isso que o pastor fala que os nossos dias, toda a nossa hora, nós estamos cultuando a Deus. A nossa vida é um culto a Deus.
É por isso, é quando toda a nossa alma está direcionada a Ele, de todo o nosso pensamento, Jesus fala, todos os nossos planos, todas as nossas ideias, tem que estar primeiramente nele. Todos os nossos pensamentos, por quê? Porque os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Aleluia. Deus vai nos ensinar, querido, através da vida de Pedro. Pedro negou a Jesus. Ele negou. É interessante, quantas vezes que Jesus vai falar que Pedro vai negar? 3 vezes, não é isso? Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Parece que Jesus está falando, Pedro, você não me ama de todo o coração. Você não entendeu. Amar de toda a sua alma, você não entendeu de todo o pensamento. Parece que Jesus estava dizendo isso aí para Pedro. Sabe o que é o que mais interessante? Jesus estava tendo um diálogo com Pedro. De repente aparecem os homens lá para pegar Jesus para levar para o julgamento, não é? O servo do sumo sacerdote. Quando ele aparece lá, olha que interessante. Pedro fala, é agora, quer ver? Eu vou mostrar para ele que eu não vou negar ele. A Bíblia fala que Pedro pega uma espada, né? Para cortar o pescoço do servo sumo sacerdote. O pescoço não, né? A orelha. Eu não acredito que foi a orelha. Pedro não ia pegar uma espada para cortar uma orelha. Não vai pôr brinco. Mas na minha opinião também o camarada saberia lutar, que acho que ele deu um golpe lá e pegou a orelha dele. Ele achou que ele estava demonstrando o amor dele com Deus fazendo isso. Mas sabe o que é mais interessante? Olha o que Jesus vai fazer. Olha só o amor, olha o amor de Jesus. Ele está indo lá para capturar Jesus, levar Jesus para o julgamento. Pedro fala, não, eu vou demonstrar agora o meu amor para com ele, fazendo mal para o próximo. O que Jesus faz? Jesus, quando Pedro acerta aquela orelha, detalhe, hein? A Bíblia fala que era a orelha direita. Direita. Sabe por quê, querido, que a Bíblia fala que Pedro cortou a orelha direita? Vocês sabem por quê? Porque aquele servo do sumo sacerdote, ele estava estudando para ser sacerdote. Vocês podem pesquisar. E uma das regras para ser sacerdote, a pessoa não poderia ter defeito na orelha direita. Olha que interessante. Quando Pedro pega aquela espada e acerta a orelha direita daquele rapaz, ele destrói todo o futuro. Todo o sonho daquele jovem foi destruído. Por isso que Jesus pega a orelha. Parece que eu fico imaginando. Pera! Calma aí, Pedro. Você não entendeu nada ainda. Ele pega aquela orelha. Parece que eu vejo Jesus tira a terra e coloca no lugar. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Para os dois, para Pedro também que estava vendo aquilo ali. Jesus estava dizendo, ainda que alguém tente tirar o seu futuro, arrancar de ti, eu sou Deus Todo-Poderoso para garantir que o seu futuro será restaurado e vai se cumprir. Quem sabe quando Pedro arrancou aquela orelha, aquele rapaz falou, pronto, meu sonho de se tornar sacerdote foi embora. Jesus falou, não, eu estou aqui. Ele pegou a orelha, colocou no lugar perfeito, querido. Pedro não entendeu nada, porque Jesus repreendeu a Pedro, e Pedro sai para fora, tinha uma fogueira para se esquentar, a Bíblia fala, sem entender nada. Jesus estava demonstrando mais um gesto de amor ali. E é mais interessante, olha só que interessante. Quando Pedro está lá na fogueira, querido, aleluia. A gente somos tão marcado por Deus, que a gente às vezes não se faz ideia. Pedro era tão marcado por Deus, que ele não fazia nem ideia disso. Porque quando ele chega na fogueira lá para se esquentar, tá os soldados lá, e as pessoas chegam e falam assim, eu já vi você com aquele camarada lá, tá indo para o julgamento. Aí Pedro fala, eu não sei nem do que você está falando. Aí ele se distancia. Aí quando ele vai andando, olha lá, até o jeito de andar parece com o dele.
tão marcado que nem ele sabia. Você é tão marcado por Deus, querido, que até o seu andar, querido, até o seu andar, Pedro era tão marcado por Deus. Quando Pedro vai, tem uma mulher arrumando o armário, a Bíblia fala, Lucas que fala, né? Lucas 37, se não me falha a memória. A mulher fala para ele, eu já te vi com aquele nazareno lá. E aí Pedro fala, eu já falei que eu não sei quem é. Sabe o que é mais interessante? Que o galo cantou. Oh, irmão. Sabe qual foi o problema aí? Não foi o coitado do galo cantar. Não foi a inconveniente dos soldados lá na fogueira lá. Sabe qual é? Foi aquele olhar. Porque da onde Jesus estava, ele pôde ver a Pedro. Ah, querido, aquele olhar ultrapassou. Pedro não entendendo o que é o amor, mas parece que Jesus está falando, Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu ainda te amo, filho. Mas Pedro não entendeu. Olha que interessante, a Bíblia fala que Pedro some. Pedro desaparece, Jesus é passado todo o processo, querido, de crucificação, Jesus é pendurado no madeiro. E os irmãos podem ver que Pedro, ele não entende porque as mulheres estão lá, João Batista está lá, Nicodemos aparece, mas cadê Pedro? Não entendeu o amor, não entendeu, querido, a gente precisa entender o amor de Deus. E como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos ter essa visão aqui, ó? Amando a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. O que é mais interessante, quando as mulheres vão parar, após o 3º dia, as mulheres vão lá, qual era a preocupação das mulheres? Era quem removerá as pedras, não é? Quando elas chegam lá, o anjo já removeu a pedra, e o anjo fala para elas, o que vocês vieram fazer aqui? Jesus de Nazaré, ele já ressuscitou. Aquele que veio dos mortos, ele já está vivo, é esse que vocês estão procurando? Diz que as mulheres partem, dizendo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Olha que interessante, Maria Madalena ficou no jardim. E olha que interessante, olha só, queridos, ela ficou no jardim procurando ali, quando ela se encontra com um ser, ela pensa que é o jardineiro, está lá, querido, em Lucas, ela pensa que é o jardineiro, e ela diz assim, se você soubesse onde encontrar o corpo do meu mestre, diga que eu vou até ele. E Jesus disse, Maria. Ela o reconhece, prostra e diz, mestre. Jesus disse, levanta, Maria. O que ele fala? O que Jesus fala ali, querido? Diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Ei, querido, por que Jesus falou o nome de Pedro? Por que ele não falou o nome de João, que ficou o tempo todo lá na cruz, vendo ele sofrer, se esvaziando em sangue? Por que ele falou o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro não entendia o que é o verdadeiro amor. E quando, querido, a gente não entende, a gente não vive esse verdadeiro amor, a gente recebe uma palavra dura e acha que Deus não nos ama. Às vezes Deus quer nos ensinar, querido, o verdadeiro amor, mas para Ele nos ensinar, nós temos que amar a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. A gente precisa amá-lo, colocá-lo em primeiro lugar. É por isso que Jesus falou isso. Aí nós vamos compreender, querido. Nós não devemos, querido, procurar o amor que essas novelas estão ensinando, que o mundo ensina. Não. Esse amor bíblico que nós temos que procurar. Onde Jesus fala, amar. É o amor, querido. E aí é mais interessante, que olha que interessante. Quando Jesus vai lá para a praia, os discípulos estão lá, comendo peixe na praia. Eles estão lá, né? Alguém anuncia que Jesus está lá. João sai correndo do barco. João, ele abandona o barco. Ele precisava ver Jesus, né? Ele viu Jesus sofrendo na cruz. E o mais interessante, o que Pedro fez? Pulou do outro lado do barco. Se escondeu.
não entendeu, ainda não entendeu, não teve esse encontro. Mas Jesus fica lá. E aí, Pedro cansa, vai lá, ficar com Jesus, os discípulos estão lá, se confraternizando com Jesus, todos felizes, Jesus está vivo, e comendo, sem sangue nenhum, comendo com eles, olha só. Eu fico imaginando que quando Pedro vai pegar um peixe, né? Jesus diz assim, Pedro, parece que eu fico imaginando. Pedro fala, e agora vai contar para todo mundo que me viu, que eu o neguei 3 vezes. Oh, querido. Às vezes Deus quer tratar com a gente, querida, e a gente não compreende. Jesus queria demonstrar para Pedro o verdadeiro amor. Jesus não tinha contado para ninguém, só ele, Jesus sabia que ele negou, só Jesus sabia, Jesus não tinha, querido, Jesus não conta, querido, as nossas falhas para ninguém, Ele nos ama, Ele nos busca, querido, Ele quer que a gente entenda esse amor, que nós vivenciamos esse amor, junto aqui em família, num ajuntamento como esse, e Ele faz a pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Olha só, Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, não é? Está lá na Bíblia. Amém. Eu não sei quanto tempo demorou esse diálogo entre Pedro e Jesus, mas depois Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, você me ama? Pedro responde novamente, tu sabes que eu te amo, mestre. Mas Jesus ainda não viu em Pedro que ele não entendeu o verdadeiro amor. Então Jesus agora, querido, ele não vai perguntar se ama. Ele vai perguntar assim, Pedro, você gosta de mim? A terceira vez, no original, é assim que Deus pergunta, Pedro, você gosta de mim? É uma forma, querido, que Jesus está dizendo, olha, você me viu eu fazer milagre por 3 anos, e o que você sente por mim é gostar. Pode ver que na Bíblia, a gente vê que Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu. Por que Pedro se entristeceu? Porque agora Jesus chegou na ferida. Agora Jesus chegou lá no cerne da questão. Entendeu? Agora Jesus encontrou, ele achou ali o caminho para que Pedro entendesse o verdadeiro amor. Aí a Bíblia fala, eu fico imaginando, Pedro se colocando de pé e dizendo assim, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Por que na terceira vez Jesus mudou? Jesus não perguntou mais se Pedro ama. Jesus perguntou, Pedro, você gosta de mim? Sabe por quê, querido? Quando a gente não consegue chegar a Jesus, Jesus ele vai ao nosso encontro, ele foi de encontro a Pedro, e trouxe ele na posição que ele queria que ele estivesse. Aí Pedro entende, porque Jesus fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas, aleluias, cuida do meu povo, cuida do meu povo. Jesus disse aqui, qual era o segundo mandamento? Era igual ao primeiro, amar o seu próximo quando a ti mesmo. Primeiro, querido, nós precisamos amar a nós mesmos. Não tem a mínima condições de nós conseguirmos dar o amor ao próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Por isso que Jesus fala, amar o próximo como? A ti mesmo. Você precisa se amar, querido. Você é a imagem, a semelhança de Deus. Quando aquelas pessoas, pastor, que falam assim, olha, eu vou dar cabo da minha vida, eu já não quero mais viver. Essas pessoas já deixaram de amar o próximo há muito tempo. Se ame, querido, você é a imagem, a semelhança de Deus. Por isso que Jesus disse, é o meu próximo como a ti mesmo. E depois, querido, nós precisamos amar o próximo
Amar o próximo, querido, se a gente for aqui olhar a carta que Paulo escreve no 2 Coríntios, capítulo 13, a gente vai ver ali como Paulo descreve isso, o verdadeiro amor, o amor bíblico, aleluias, ao ponto que Paulo fala que se eu entregar todos os meus bens, tudo que eu tenho aos pobres, isso não vale de nada. Paulo vai dizer, querido, que se nós fôssemos mover montanhas sem amor, isso não vale de nada. Sabe por quê, querido? Não é a obra que a gente faz, não é se eu prego bem, não é se eu falo a língua dos anjos. O que vai fazer, querido, eu ir para o céu, é o amor em Cristo Jesus, é o amor a mim, é o amor ao próximo. Isso sim, querido. E Jesus quer que a gente viva esse verdadeiro amor. Como é que nós vamos viver esse verdadeiro amor? Amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Por quê? Porque é dessa forma que Ele vai nos ensinar a nós entendermos o que é amar e amar ao próximo. Amém, querido? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.